Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Química. Na aula de hoje a gente vai começar a falar sobre um novo tema. Lembrem que nas últimas aulas nós havíamos falado sobre as ligações químicas e algumas características das ligações químicas. E a gente ainda vai futuramente falar sobre a parte de geometria molecular, mas eu penso que é mais importante no momento a gente estudar esse conteúdo que a gente vai ver agora, que são as funções inorgânicas, uma vez que essa parte do conteúdo ela é bastante importante para conhecimento futuro, e também para o nosso conhecimento do dia a dia. Então a gente vai estudar a partir de agora os ácidos, as bases, os sais e os óxidos, que são as funções inorgânicas. Ah, Antes da gente entender o que são cada um deles, as suas características e tudo mais, quando eu falo aí de funções inorgânicas, a gente tem que imaginar que se existem funções ou substâncias inorgânicas, naturalmente devem existir também as orgânicas. Portanto, a gente pode definir as substâncias inorgânicas como as que se originam de minerais, né? Pelo menos essa seria uma definição mais antiga, né? E as substâncias orgânicas eram definidas como as que se originavam de organismos vivos, sejam vegetais ou animais. O que acontece? Ah, Mais ou menos no século, se não me engano, no século XVIII ou XIX, não lembro exatamente, um químico e médico chamado Friedrich Wöhler, ele conseguiu, a partir de um composto inorgânico, gerar um composto orgânico. Né? Foi a primeira vez que houve a síntese de um composto orgânico sem que um ser vivo estivesse diretamente relacionado, né? Que foi a síntese da ureia, que acabou refutando a teoria da força vital. Essa teoria da força vital falava que as substâncias orgânicas só poderiam ser produzidas a partir de organismos vivos. Por isso que elas são chamadas de orgânicas, porque tinha-se essa ideia aí de que elas só poderiam ser produzidas a partir de organismos vivos. Então, a partir desse pensamento, a teoria da força vital ela foi refutada. Então, posteriormente a essa teoria, né, pôde-se verificar que as substâncias orgânicas são aquelas que contêm carbono. Então, nós temos diversas substâncias, diversos tipos de substâncias orgânicas. Nós temos hidrocarbonetos, nós temos álcoois, éteres, fenóis, cetonas, aldeídos. Nós temos funções nitrogenadas como aminas, amidas, né? Nós temos funções halogenadas que contêm halogênios. Nós temos diversos tipos de funções orgânicas. Todos esses compostos, a base é o carbono. E a maioria deles tem em sua grande parte carbono, hidrogênio e algum outro tipo de elemento, normalmente oxigênio, nitrogênio, enxofre, fósforo ou algum halogênio. Já as substâncias inorgânicas são aquelas formadas por todos os demais elementos químicos. Né? Então, cabe também a gente verificar que nas substâncias orgânicas, nem todas as substâncias que contêm carbono são orgânicas. Por exemplo, existem essas exceções. Então, CO, CO2, carbonato de sódio. Nós temos também ácido cianídrico, cianeto de potássio. Todas as substâncias têm carbono, mas elas não são orgânicas. Então, quando a gente fala aqui que as substâncias que contêm carbono são as substâncias orgânicas, nem todas, existem as exceções. Algumas são poucas, mas existem, certo?
E as substâncias inorgânicas são as demais substâncias que são formadas pelos demais tipos de elementos e suas combinações, que é o que a gente vai estudar agora. Então, nós temos aí a seguinte característica. Primeiro, as substâncias orgânicas elas se dividem em várias funções e, portanto, a gente precisa classificá-las e separá-las dessa maneira, uma vez que existem milhões de substâncias orgânicas, cerca de mais de 16 milhões de compostos orgânicos diferentes. Mas elas se subdividem em algumas funções. Da mesma forma, a gente tem as funções inorgânicas. Então, o número de compostos inorgânicos ele é bem grande também, né? Uma vez que nós temos, como a gente viu aí no título da aula, ácidos, bases, sais, óxidos. Então, para cada classe desse tipo de composto, existem milhares de substâncias, milhões de substâncias, né? Então, por conta disso, a gente divide essas substâncias em grupamentos menores, né? São denominadas funções inorgânicas. Uma função química a gente pode definir como um conjunto de substâncias com propriedades químicas semelhantes, que são propriedades funcionais. Se vocês lembram lá do começo da introdução à química, quando a gente estava classificando as substâncias, que tinha lá substâncias compostas, substâncias simples, nós tínhamos também uma forma de classificar pelas propriedades dos grupos, né? E é isso que a gente está fazendo agora. Só que agora a gente vai estudar a característica de cada um desses grupos. Quais são eles? Nós temos 4 grupos de funções inorgânicas, que são aqui os ácidos, as bases, os sais e os óxidos. Então, esses 4 aqui são que a gente vai estudar a partir de agora. E para a gente entender como que isso funciona, a gente vai estudar separadamente cada um deles e cada uma de suas características. E o primeiro deles, naturalmente, será os ácidos, certo? E para a gente entender que são ácidos e como que essas substâncias elas se apresentam na natureza, a gente precisa, inicialmente, entender a teoria de Arrhenius. Arrhenius ele foi um químico que, no final do século XIX, ele, estudando soluções como essa, percebeu que algumas delas conduzem corrente elétrica, algumas outras não. Então, o que é que ele percebeu? Se a gente pegar, por exemplo, aqui eu tenho se a gente pegar pilhas ligadas uma na outra aqui, dessa forma, né? Se a gente colocar uma solução de água com açúcar ou só água pura, sem sal, sem nada, destilada, não vai acender a lâmpada, não vai haver a condução de corrente elétrica aqui. Por quê? Primeiro, se eu tenho água destilada, só tenho H2O, não tenho nada mais que isso. Segundo, se além da água eu adicionar açúcar, eu não tenho uma solução iônica, eu não tenho cargas dispersas que vão poder conduzir a corrente elétrica que será propagada pelas pilhas. Portanto, não há possibilidade de condução de corrente, certo? Então, a lâmpada se mantém apagada, provando que uma solução de água, lembrando que aqui é água pura, tá? Não é água que a gente tem na torneira ou água mineral, porque essas são soluções. Então, ela não permite a passagem de corrente elétrica, ou seja, ela é uma solução não eletrolítica. E o contrário, se a gente pegar uma solução água e sal, vai acender a lâmpada, justamente porque o sal ele é formado por íons sódio e íons cloreto. A gente já viu na parte de ligações iônicas que o cloreto de sódio, né, o NaCl, ele é formado por esses dois íons. Um íon é o sódio, que perde elétron,
o outro íon é o cloreto, que ganha elétron, e aí eles adquirem essas cargas positiva e negativa, né? Só que o sal é sólido, no estado sólido, se a gente pegar um punhado de sal no estado sólido, colocarmos lá esse mesmo esquema aqui, com 2 fios, não vai ocorrer a passagem de corrente, né? Isso ocorre justamente porque eles estão em uma rede cristalina, eles estão fixos nessa posição, com suas cargas estabilizadas, e, portanto, não vai haver transferência de corrente elétrica, apesar das cargas existirem, né? Entretanto, quando ocorre a dissolução, o que é que a gente percebe? Esses íons, eles já existem. Então, quando a gente adiciona o sal na água, vamos admitir esse modelo aqui, a água ela começa a interagir com as partes positivas e com as partes negativas do composto, né? Então, como a gente viu aí em algum ponto das aulas de ligação química, a água ela tem uma densidade parcial positiva e negativa, né? Positiva nos hidrogênios, negativa no oxigênio, e essa característica faz com que ela se aproxime das partes positiva e negativa, atraindo-se mutuamente da estrutura do NaCl. Resultado, isso aqui, ó. Essa solução aqui é uma solução onde nós temos os íons cloreto e os íons sódio dispersos, né, ou soltos, que podem se movimentar e transportar a corrente elétrica pela solução. E isso promove a lâmpada ser ligada aqui, ó, nesse momento, certo? Então, seguindo, o Arrhenius ele percebeu essa característica de algumas substâncias. E o ácido clorídrico, por exemplo, que no estado natural dele é gás, HCl ele é um gás, ele é formado por moléculas que têm o átomo de hidrogênio e o átomo de cloro. Quando ele é dissolvido em água, a água ela acaba quebrando essas moléculas de HCl e forma os íons hidrogênio e cloreto, conforme esse esquema aqui está mostrando, certo? Então aqui a gente tem o HCl, água, hidrogênio e cloreto. Então, essa formação de íons, ela denomina-se ionização. Veja, nós temos dois aspectos aqui. Nós temos a dissociação e ionização. A dissociação ela ocorre quando os íons já existem, ou seja, quando eu tenho sais, por exemplo, que eu já tenho íon positivo e íon negativo. Quando isso acontece, aí eu tenho uma dissociação, quer dizer, uma separação de íons que já existem. A ionização, ela, como o próprio nome diz, ela transforma íons, ou seja, ela ioniza alguma coisa, né? Então, no caso aqui, o HCl é uma molécula, a ionização ela ocorre em moléculas. O HCl é uma molécula que se transformou em íons. Então, eu ionizei, né? Eu transformei em íons. A ionização ela depende de cada substância. Então, dependendo da substância, a ionização ela vai ser mais ou menos efetiva. Por exemplo, no HCl, para cada 100 moléculas de HCl que a gente adiciona na água, 92 são ionizadas, ou seja, tornam-se íons de hidrogênio e cloreto. Agora, se a gente pegar um outro ácido, por exemplo, em condições idênticas, o ácido fluorídrico, que é a base de flúor, se a gente pegar 100 moléculas desse ácido e dissolvê-las na água, apenas 8 irão se ionizar, apenas 8 irão formar o íon hidrogênio e o íon fluoreto. Ou seja, isso aí quer dizer que, dependendo da substância, apenas uma parte da molécula será ionizada e a outra não. Isso se chama grau de ionização, certo? Então, o grau de ionização, basicamente, ele é uma medida que a gente pode utilizar
para saber o quanto de uma substância está ionizada. Então, para a gente medir a maior ou menor extensão da ionização, a gente usa o grau de ionização, certo? Que a gente representa com a letra alfa. E ele pode ser descrito como o quociente, né, a divisão entre o número de partículas ionizadas e o número de partículas total dissolvidas, né? Então, se a gente pegar o exemplo aí do HCl, que fala que 92 moléculas das 100 são ionizadas, ou seja, se eu dividir aqui 92, que é o que são ionizadas, por 100, que é o que foi dissolvida, eu vou ter um total de 92%, né? Cada 100, 92 são ionizadas. Para o mesmo efeito, a gente tem aqui o HF, e aí a gente tem apenas 8%, certo? Então, o grau de ionização, ele varia de 0 a 1 ou de 0 a 100%, né? Quando a gente tem aí um alfa com valor próximo de zero, quer dizer que a substância ela é pouco ionizada, né? Por exemplo, aqui, ó, não é que ele esteja próximo. Se a gente for pegar isso aqui está mais ou menos próximo do zero, né? Então quer dizer que essa substância ela foi pouco ionizada, se a gente for comparar com esse que está mais próximo de 1 aqui, ó. Quando ele está mais próximo de 1, quer dizer que a substância ela é um eletrólito forte, ou seja, ela é bastante ionizada, certo? Então, a partir do grau de ionização, a gente pode definir o quão forte é uma substância, o quão ionizável essa substância é ou não, certo? E a partir de todo esse conhecimento, né, a partir dessa teoria de Arrhenius, a partir dessa teoria do grau de ionização, aí a gente pode estudar agora os ácidos. Então, primeiro, os ácidos eles formam soluções aquosas condutoras de eletricidade. Eles também mudam a cor de certas substâncias, que a gente chama de indicadores de ácidos, e eles são comuns no nosso dia a dia. Aqui nessa imagem a gente pode ver limão, laranja, vinagre, uma bateria, soluções de limpeza. Então, por exemplo, o vinagre que a gente consome é ácido acético, certo? Ou ácido etanóico, né? O nome oficial, segundo a EUPAC. O ácido da laranja e do limão é o ácido cítrico, que está presente em algumas outras frutas cítricas também. E na bateria nós temos aqui o ácido sulfúrico. Em alguns produtos de limpeza nós temos o ácido que é popularmente chamado de muriático, que é o ácido clorídrico, certo? Então a gente vê que os ácidos eles têm uma gama de aplicação, seja para serviços do dia a dia, seja para nossa alimentação, seja para limpeza. A gente pode aplicá-los de diversas formas, de diversas maneiras no nosso dia a dia, né? E tudo bem, eu sei que os ácidos são isso, né? Eles podem ser aplicados, eles são usados praticamente todo dia ou durante a semana, diversas vezes. Mas o que é um ácido? Segundo Arrhenius, ácidos são compostos covalentes que reagem com água, ou seja, eles sofrem ionização. Se eles são covalentes é porque são moléculas. E se eles reagem com água, eles sofrem ionização. E formam soluções que apresentam como único cátion o íon hidrônio. O hidrônio seria isso aqui, ó, H3O+. Como seria esse hidrônio? Seria a água com mais um hidrogênio, né? Então, essa aqui é a definição de ácido de Arrhenius, tá? Nós temos definições mais modernas de ácidos, como as definições de Bronsted-Lowry e as definições de Lewis, tá? Por enquanto a gente vai ver apenas a de Arrhenius, dependendo mais para frente a gente estuda essas outras aí, pelo menos a de Bronsted-Lowry, né? A de Lewis é um tanto mais moderna e aí a gente vê como que vai seguindo essas aulas. Então veja só, a ionização
aqui, por exemplo, ela ocorre quando a molécula do ácido, né, interage com a molécula da água, e aí ela forma esse íon aqui, o cátion hidrônio, tá? E o ânion do respectivo do ácido, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho o hidrônio e tenho o cloreto, certo? O ânion cloreto. Então, se a gente for observar isso em termos de fórmulas eletrônicas, a gente vai ter isso aqui, ó. O ácido clorídrico, aqui é a água, aqui eu tenho o hidrônio, né? Vejam que esses hidrogênios estão compartilhando elétrons, mas esse aqui não está. Então ele está aqui só pegando os elétrons do oxigênio. E aqui eu tenho o cloreto, né, com o octeto completo. A fórmula estrutural seria dessa forma aqui, né? E se vocês observarem, a gente vai ter sempre a formação de um ânion e de um cátion, certo? Sempre ocorre a ionização. E aí eu tenho diversos tipos de ácidos. Eu tenho ácido clorídrico, né? Que aí eu formo o hidrônio e o cloreto. Eu tenho ácido nítrico, eu tenho ácido sulfúrico, eu tenho ácido fosfórico. Então, cada tipo de ácido forma seus respectivos cátions e ânions. Percebam que aqui eu tenho mais água e mais hidrônio. Isso ocorre porque eu tenho possibilidade de mais hidrogênios ionizáveis. O que é isso? Hidrogênio que vai se separar aqui da molécula, certo? Então, quando o hidrogênio separa, ele é ionizado, ele forma o hidrônio aqui. E aí, se eu tenho dois hidrogênios aqui, a gente vai ver depois alguns detalhes disso aí. Eu vou formar dois hidrônios. Se eu tenho três hidrogênios, eu vou formar três hidrônios aqui, certo? É importante a gente observar que a ionização de um ácido com mais de um hidrogênio ionizável ocorre em etapas e é parcial. Ela não vai acontecer tudo de uma vez, ela acontece aos poucos, certo? Então, por exemplo, se a gente pegar aqui o ácido fosfórico, ele sofre a primeira ionização, tá? Forma o hidrônio. Veja que era H3PO4, ele se transformou em H2PO4, um menos. Depois ele sofre a segunda ionização, forma HPO4, 2 menos. E depois ele faz a terceira ionização, forma o PO4, 3 menos. E aí a gente tem aqui a soma, a equação global. Eu tenho aqui os três hidrônios que geraram o ânion fosfato, certo? Então, numa solução de ácido fosfórico, a gente observa que nem sempre vai estar presente apenas o fosfato, né? Pode estar o diácido, pode estar o monoácido também, certo? Então, com isso a gente encerra a aula. Na próxima aula a gente vai começar a entender a classificação dos ácidos. Existem diversas formas de classificá-los e também a nomenclatura, ok? Então, por hoje é só.